Olá, amigos telespectadores, estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. Hoje, você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. O pastor Dave vai explicar, vai ensinar detalhadamente e muito claro por que é que nós devemos orar em línguas. Esse estudo de hoje é fantástico e se você receber este ensino, eu tenho certeza que você vai orar em línguas mais e mais na sua vida. Então vamos lá agora acompanhar o pastor Dave. Vamos lá, Dave. Vamos então para 1 Coríntios 14. Eu acho que vocês querem saber o que acontece dentro de vocês. Quantos estão passando por algo diferente em comum? Levante as mãos. Why don't we just, to really jump in this 14. Para entrar mesmo no capítulo 14, It would have been good to go through 11. seria bom ir no 11 e no 12. And 14. E aí no 14. But don't worry about it. Mas não se preocupem. The love of God, O amor de Deus, communion, comunhão, it's great. é ótima. But so is this chapter. Mas esse capítulo também. So he finishes up on love. Então ele termina falando do amor, Never fails. que ele nunca falha. Wonderful chapter. Um capítulo maravilhoso. Then he goes into this part, E ele entra nessa parte, which is instruction. que são instruções. Ooh, I love this. Eu adoro isso. He says, Ele disse: so follow after charity and desire spiritual gifts, but come to the place where you can prophesy. segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. For he that speaks in an unknown tongue speaks not unto men, but unto God. No man understands this language for edification. Howbeit, in the Spirit, he's speaking mysteries. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. In this verse, he begins to differentiate Nesse versículo ele começa a diferenciar between tongues for translation entre as línguas para interpretação, tradução, and tongues that personally edify you. e as línguas que te edificam pessoalmente. And like always, E como sempre, Paul was wanting us to grow to a place Paulo queria que nós crescêssemos até um lugar where other people would be edified by our walk. onde outras pessoas seriam edificadas pelo nosso caminhar. So he wanted them to come to a place where they could prophesy. Ele queria que eles chegassem num lugar onde pudessem profetizar, So other people would be edified. para que outras pessoas fossem Only edificadas. he wanted it truthfully. Só que ele queria que isso acontecesse em verdade. So he's explaining the difference here. Então ele está explicando a He diferença says aqui. in 2 again, Ele disse no 2 novamente. for he that speaks in an unknown tongue speaks not unto men, but you are talking to God. No man understands you when you're talking to God, because it's not to be translated. Howbeit in the Spirit, this man is speaking mysteries. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende enquanto ele está falando com Deus. E em espírito fala de mistérios. So let's look at it a minute. Então vamos olhar para isso um minutinho. He says, if I, Dave Robertson, Ele disse que se eu, Dave Robertson, pray in this unknown tongue, orar nessa língua estranha, I'm not talking to men. não estou falando com homens. What did you say? O que você disse? I'm not talking to you. Não estou falando com você. Who are you talking to? Com quem que você está falando? I'm talking to God. Estou falando com Deus. He said that the moment Ele disse que no momento you utter those first que você syllables, pronuncia aquelas primeiras sílabas, you are communion with God. você entra numa comunhão com Deus. Your heart to His. Seu coração com o dele. That instant. Naquele instante, He speaks not unto men, ele não fala com homens, but this man mas aquele homem is in a divine está communication numa comunicação divina with God Himself. com o próprio Deus, Spirit to spirit. de espírito para espírito. But he that prophesies Mas aquele que profetiza or interprets the tongue ou interpreta a língua, speaks to people. fala com as And pessoas. when you're praying in tongues, Então, quando você ora em línguas, you, one-on-one, você, de frente para Deus, are locked in a holy communion. está numa comunhão And santa your spirit e o seu espírito is communicating está se comunicando mysteries
comunicando mistérios to your Father. para o seu Pai. What makes this so great? E o que faz disso ser tão bom You can do it anytime you want, é que você pode fazer quando quiser, as often as you want, a qualquer momento, as long as you want. e por quanto tempo você quiser. He's always there to listen Ele está sempre lá para ouvir and answer. e para responder. You're the captain of your own ship. Você é o capitão do seu barco. You're the master of your circumstances. Você é mestre das suas circunstâncias. You're the shepherd of your own future. Você é o pastor do seu próprio futuro. You have to understand. Você precisa entender. The Holy Spirit O Espírito Santo has got an audience with the Father, tem um público com o Pai. with your spirit to his, Tem uma audiência com o Pai, com o seu espírito até com o dele. while you communicate mysteries. E você comunica esses mistérios. Can we talk about the mysteries for a E moment? podemos falar sobre os mistérios um pouquinho? These mysteries you're speaking, Esses mistérios que você está falando they're not for God's benefit. não são para o benefício de Deus. Who's going to sneak up on him, Quem que vai vir no ouvido de Deus tell him something he don't know of? e dizer algo que ele não conheça? These mysteries you're speaking, Esses mistérios que você fala they're meant for you são feitos para você, to understand. para que você entenda. When he edified you to the Quando ele te edifica até o lugar where he could open up em que ele pode abrir those things aquelas coisas to your understanding. para o seu entendimento. For he that prays in an unknown Porque tongue aquele que ora numa língua estranha speaks not unto men, não fala com homens, but God. mas com Deus. You're not going to understand what I'm saying, Você não vai entender o que eu estou dizendo, for I am porque eu estou speaking mysteries falando mistérios that's been hid in God que foram escondidos em since Deus the foundation of the world, desde a fundação do mundo, but now is made available to mas you and I. agora foram feitos disponíveis para você e para The mim. mystery of everything Christ is in O you, mistério de tudo que Cristo é em você, the hope of glory. a esperança da glória. And when the whole mystery of miracles and healings is E revealed, quando todo o mistério da cura é revelado, you think I'm going to leave those hospitals você alone? acha que eu vou deixar aqueles hospitais de lado? What did Jesus say? O que Jesus disse? The works I do, As obras que eu fizer, you'll do also. vocês vão fazer também. He even said greater works. E ele até disse obras maiores. Someday I'll explain. E um dia eu vou explicar isso. But nevertheless, No entanto, greater works than these will you do. obras maiores do que essas vocês vão fazer. If I go to the Father, Porque eu vou para o see, Pai. now you can't tell me he won't do that. Você não pode me dizer que ele não vai fazer isso. I already know he will. Eu já sei que ele vai. And that mystery E aquele mistério is opening up now. já está se abrindo agora. Woo. Hallelujah. I've had it happen a few times. Algumas vezes já aconteceu isso. You ever been with a 5-year-old child? Já pegaram uma criança de 5 anos, It's never seen. que nunca foi visto. And you're there. E você está lá, That first moment he opens their eyes. no primeiro momento que aquela criança abriu os olhos, uma criança que nunca enxergou. You think that can be bought with money? Você acha que dá para comprar isso com dinheiro? Oh no. Não. A child that Uma criança has never walked. que nunca andou, It's always sat in his little chair. sempre ficou sentado naquela cadeirinha olhando para as outras crianças. How would it feel Como que isso seria? to be there? Estar lá. Think you can buy that with money? Você acha que dá para comprar isso com dinheiro? Não. But I can guarantee you, Mas eu posso te garantir it's contained in a mystery. que isso está contido em um mistério It's available. e está disponível. If you don't let the devil Se você não deixar o diabo persecute you, te perseguir, beat you out of it, te tirar disso, don't stop. não pare. Well, that's not for me. Mas isso não é para mim. Excuse me? O quê? Didn't he say these signs would follow believers? Ele não disse que esses sinais seguiriam os crentes? They lay hands on the sick, Que eles imporiam as mãos sobre as pessoas, os speak with doentes, a new tongue, falariam em línguas novas, cast out devils.
expulsariam os diabos. Oh, wait a minute. No, he said, oh, these Não, ele signs, disse, esses sinais they'll follow the apostles vão and seguir prophets. os apóstolos, profetas. Não. These signs Esses will sinais follow vão seguir them aqueles that believe. que creem. Hallelujah. Aleluia. Good teaching. Um ensino muito bom. Yes. Let's look at this next verse. Vamos ver o próximo versículo. But he goes on then to explain about the man that Ele prophesies. explica sobre o homem que profetiza. When you're praying, you're speaking mysteries. Quando você ora, você fala mistérios. But the third verse says, Mas o versículo 3 diz: but he that prophesieth, he speaks to men, to edification, to exhortation, and comfort. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. And 4 describes, E o 4 descreve: he that speaks in an unknown tongue edifies himself, but he that prophesies edifies the church. o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. So he was talking about excelling till you come to a place. Então ele estava falando de você ir até um lugar You could also edify the church. onde você consegue edificar a igreja também. So he said that he that prays in an unknown Ele tongue, disse que aquele que ora numa língua estranha he edifies who? edifica quem? Himself. A ele mesmo. But he that prophesies Mas ao que profetiza edifies the church. edifica a igreja. Edification, comfort. Exortação, conforto. Yes. So let's think about this for a minute. Então vamos pensar nisso um pouquinho. I pray in an unknown Se tongue. eu orar numa língua estranha, I edify myself. eu me edifico. Now, shouldn't a guy listen? Então a pessoa não deve ouvir isso? If God said there's something you can do on purpose, Que se Deus disse que tem algo que você possa fazer de propósito, as much as you want, o quanto você quiser, it would edify you. que isso vai te edificar, Isn't it enough for God to say that? não é suficiente que Deus tenha dito isso? Edify doesn't mean build you down. Edificar não é te derrubar. For Him to say, Para Ele dizer, you do this, faça isso, you'll be increased in God. e você vai crescer em Deus. Shouldn't that be enough? Isso não deve ser o suficiente? Shouldn't that supersede any test you're Não deve exceder qualquer problema que você esteja passando? Shouldn't that be more powerful Não deve ser mais poderoso than anything trying to stop? do que qualquer coisa que tenta te parar? He that prays in an unknown tongue Aquele que ora em uma língua estranha edifies himself, se edifica, but he that prophesies mas o que profetiza edifies the church. edifica a igreja. Why is the church edified when I prophesy? Por que a igreja é edificada quando eu profetizo? I may say this, Eu posso dizer o seguinte, and I used this one time e eu já usei isso uma vez, as an illustration here. com uma ilustração aqui. If I was to prophesy to you, Se eu say, fosse profetizar para você e dissesse, Yea, I would say unto thee, eu digo a você, if all of thou se todos de in vocês, the middle section na seção do meio, shall hold thy hands up levantar as mãos and worship me for 10 minutes e me adorar por 10 saith minutos, the Lord, diz o Senhor, without putting them down, sem abaixar as mãos, I shall give you $1 million eu vou te dar $1 milhão by midnight tomorrow morning. até a meia-noite de Hold your amanhã. hands and break the sound A barrier. sua mão ia quebrar a barreira do som. Oh, I really love you. Eu te amo mesmo, é verdade. I'm serious Eu estou now. falando sério agora. Hallelujah. I mean, have I told you Eu já te lately disse that I que eu love te amo. you? Well, I'm so glad Estou Jesus muito set me feliz free. que Jesus me libertou. Isn't he great? Hallelujah. Ele não é ótimo, aleluia, aleluia. Hallelujah. Pretty soon your girlfriend comes E aí a sua namorada chega. in. Hi, sweetie pie. Oi, querido. Oh, hallelujah. Aleluia, aleluia. Hi, sweetie pie. Oi, querido. Give me a little mooch. Me dá um beijinho. Get out of here. Sai daqui. Hallelujah. Glory Aleluia. be to God. Boy, would those hands go down? Você acha que aquelas mãos iam abaixar?
Oh, no. Não, Because you're edified through porque você prophecy. vai ser edificado pela profecia. And then we'll gather at 12:30 E aí todo mundo vai se reunir midnight às meia-noite and get our testimonies how e it come in. pegar os testemunhos. I just opened an envelope Eu under my acabei door. de abrir o envelope embaixo da minha porta. You think God knew this was going to happen before? Você acha que Deus sabia que isso ia acontecer I think antes? so. Eu acho que sim. Well, why is the church edified? Por que a igreja foi edificada? Because you received the mind Porque você recebeu a mente de Deus and you know how to act on it. e soube como agir com isso. But yet he went on to say, Mas aí ele continuou dizendo, personally, pessoalmente, if I pray in tongues, se eu orar em línguas, I edify myself. eu me edifico. I don't have to wait on a prophecy. Eu não preciso esperar uma profecia, Because the same mind porque a mesma mente of Christ de Cristo is being manifested está se manifestando em mim, day after day dia após dia, after day e após dia, after day. após dia. That you've known how the devil has tried E vocês sabem como o diabo tentou to stomp my light out. apagar a minha luz, How he's tried to kill my family. como ele tentou matar a minha família. Everything he could possibly do. Tudo o que ele podia ter feito. He knew Ele sabia if he could get me out of the picture, que se me fizesse sair da cena, then he could begin working on the message we're preaching. ele poderia trabalhar nessa mensagem que estamos pregando. And he's too late. Mas ele está muito atrasado. There's nothing he can do. Não tem nada que ele possa fazer. I'm not stopping. Eu não vou parar. I've already survived him about 10 Eu já times. sobrevivi os ataques dele 10 vezes. I am not stopping. Eu não vou parar. He's been defeated. Ele já foi derrotado. Besides, Aliás, our gospel, o nosso we're evangelho, not trying to teach you. não estamos tentando te ensinar a depender de nós. Oh, you need prayer, you have to come to Você me. precisa de oração? Vem até mim. You need a word. Precisa de uma palavra? Vem até mim. If you want to be blessed, Quer ser abençoado? Você precisa me dar dinheiro. we're not preaching on Não a estamos dependency. pregando uma dependência. We're trying to set you free. Estamos tentando te libertar. Hallelujah. Aleluia. Here's the problem. Mas o problema é o If the seguinte: devil would have managed to stomp se me o out, diabo tivesse conseguido me parar, he's too late. mas ele está There's atrasado, already too many just taken my place. já tem muitos que pegaram meu lugar. There's too many of you that's not going to stop. Muitos de vocês não vão parar. He's too late. Ele já está atrasado. You keep praying in tongues. Se você continuar orando em línguas, ele vai te revelar a It's verdade. getting out of control. E está saindo do controle You can't dele. stop it. Ele não pode parar, Because you won't let him. porque você não If we deixa. all disappeared, Se todos nós you could desaparecêssemos, still build yourself up in você the truth. ainda conseguiria se edificar na verdade e continuaria. Because this is not dependent on Porque isso anybody não else. depende em uma pessoa, mas Your em Father você e no seu is Pai. gonna walk in the E o Spirit. seu caminhar no What's Espírito. he gonna do? Kill all O que of ele you? vai fazer? Matar todo mundo? Não. We disappear. Se nós desaparecermos, You will just keep going. vocês vão continuar. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. So I know his mind Então eu conheço a mente dele, that's working in me que está operando em mim, because I'm edified. porque eu sou edificado. Edified means E ser edificado significa, I'm built up in him estou sendo construído nele, to understand para entender his word, a palavra dele, os mistérios dele, his plan. o plano dele. Because I understand, E porque eu entendo isso, I can operate in it. eu posso operar nisso. Why would he Por que respect you? ele less than faria acepção de pessoas entre mim e você? he can? Ele não pode fazer isso. I didn't get a break. Eu não tenho um desconto. He showed me no favor. Ele não me deu, eu não sou favorecido. People say, That man had favor. As pessoas dizem que aquele homem foi favorecido. if you mean God liked the shape of his head, Se você quer dizer que Deus gostou da cara dele, said I think I'll just single him out. eu for acho blessing. que eu vou abençoar só ele. Well, why God? Por que Deus? Oh, I don't know. I favored him over the rest of them. Ah, eu favoreci ele sobre os outros, eu acho. He's no respecter of Ele person. não faz exceção de pessoas. He can't love you more. Ele than não me. pode te amar mais do que a mim. He can't love me. E ele não pode me amar mais do que você. He cannot respect Ele não pode fazer acepção as to show me his favor e mostrar um favor a mais, more than you. mais do que para você. Somebody says, well,
they didn't have God's favor Alguém during the Dark diz, Ages. eles não tiveram o favor de Deus durante a Era das Trevas. What are you trying to say? O que você está querendo dizer? That he planned the Dark Que ele planejou aquela Era de Trevas? where everybody born went to Em hell? que todo mundo que nasceu foi para o inferno? He didn't turn loose of the gospel. Ele não se desapegou do Evangelho. The early church lost hold of it. Foi a igreja primitiva que perdeu aquilo. The devil beat them into a dark age. O diabo levou eles para aquela Era de Trevas. Well, we're coming back out of it, Mas estamos saindo dela. and we're not going to hear it. E não vamos deixar isso acontecer. Hallelujah. He's no respecter. Ele não faz acepção. He loves, Ele honors, and respects ama e honra você every bit as much as me. tanto quanto a mim. Well, he showed Paul favor. Mas ele favoreceu Paulo. What, over the cloths? Por causa daqueles panos ungidos? No, he didn't. Não. You know what Paul's testimony was? Sabe qual foi o testemunho de Paulo? What the book of Acts says, God did special O livro de miracles Atos diz que ele fez milagres at extraordinários the hands of Paul, com as mãos de Paulo. because he prayed for his Porque ele handkerchiefs orava pelos and aventais the aprons he wore, que ele usava e os lenços and sent them out, and everybody was e healed. enviava para as pessoas eram curadas. Devils came out, Os diabos saíam and they laid the prayer cloth. quando impunham aqueles panos. Well, if he did special miracles, Então, se ele fez esses milagres especiais, what, did he like Paul better than you? porque ele gostava de Paulo mais do que de você? Tell me something. Me fala uma coisa. Do you love people this much? Você ama as pessoas dessa forma, tanto assim? You want to know what really drives God? Sabe o que mexe Deus? His love for people. O amor dele pelas pessoas. You. Você, You know how much Paul loved people? sabe o quanto que Paulo amava as pessoas? He demonstrated it with his kinsmen, Ele demonstrou isso com os companheiros dele, the Jews. os judeus. He said, the Holy Ghost Ele disse, o Espírito Santo can read my heart. pode ler o meu coração Put it on a board you all can e see. colocá-lo numa tela para que todos possam ver. My conscience on public display, E a minha consciência em exibição pública, because my conscience is bearing witness. porque a minha consciência é testemunha. He said, I could be accursed from Ele the disse, cross eu poderia ser amaldiçoado da cruz, cortado da cruz, if it meant se my isso kinsmen, the Jews, significasse que os meus irmãos judeus could have been saved in that hour. fossem salvos no meu lugar. Now, can you say that? Você pode dizer isso também? Damn me for an eternity. Me amaldiçoe por toda a eternidade. Pode fazer. Curse me from the cross. Pode me amaldiçoar da cruz. Damn me for an eternity. Me amaldiçoe pela eternidade. If it meant this room full of people Para que todas essas pessoas nesse lugar agora would be saved. sejam salvas. Do you love people that much? Você ama as pessoas tanto assim? When that man prayed, Quando aquele homem orou, heaven opened. quando aquele homem orava, o céu se abria. That's why those cloths were so successful. Foi por isso que aqueles panos deram certo. Hallelujah. So come on. Então vamos. The devil's got a problem here. O diabo tem um problema aqui. If he stops one, Se ele parar um, there's 100 to step forward and take it. tem mais 100 para pegar o lugar daquele. If the teacher, Se o mestre, the Holy Spirit, o Espírito Santo, is your teacher, é o seu mestre, then you're not going to be stopped. então você não vai ser parado. Bom, eu acho que não tem coisa mais maravilhosa do que ser usado por Deus em milagres, Deus poder contar conosco para que alguém seja abençoado. Então, esse ensino de hoje está maravilhoso e aquele pedaço, então, que o pastor Dave cita aquela passagem da Bíblia, onde Jesus diz, as obras que eu faço, vocês farão e ainda maiores. Jesus, que obras são essas? É você poder ser usado por Deus e uma criança que nunca enxergou, que nasceu cega, instantaneamente ela começa a ver. Uma criança paralítica que nunca andou, começa a andar. Então são estas obras que Jesus quer
fazer através de nós. Se você orar bastante em línguas, você vai começar a receber o poder de Deus e você vai ser uma bênção para a igreja. É isso que Jesus quer. Poder usar você, que você possa ser um servo de Deus, que você queira servir a Deus para que as pessoas sejam abençoadas. E é isso que o Espírito Santo coloca dentro de nós, um desejo ardente de podermos ajudar alguém, de podermos servir a Deus para que alguém seja beneficiado. Então, o nosso conselho é o quê? Ore mais em línguas e o Espírito Santo vai abençoar muito você. Então, agora, acho que nós podemos fazer uma oração porque o Senhor quer abençoar. Ele quer atender às suas necessidades. Então, eleve a sua fé dessa maneira. Pai glorioso, venha agora abençoar com todo o seu amor esta família. Toque agora, Senhor, com este amor que você tem para dar para cada pessoa, membro dessa família, para que essa divisão saia deste lar agora, em nome do Senhor Jesus. Que toda essa falta de relacionamento, de entendimento, esse ambiente pesado que está nessa casa saia agora, em nome do Senhor Jesus. Que a tua paz reine, que o teu amor venha fluir nesses corações e a união dessa família seja muito forte no poderoso nome de Jesus e no sangue de Jesus. E nós te agradecemos e te louvamos, Pai, e dizemos amém, aleluia, glória a Jesus. Então glorifiquemos ao Senhor e agradeçamos a Ele essa bondade e amor que só Ele tem por nós. Então agora que nós chegamos ao final desse programa, eu vou deixar o nosso endereço para você entrar em contato conosco. Diga o que Jesus está fazendo na sua vida, quais os benefícios que você está recebendo com estes ensinos e nós vamos anunciar para esse Brasil todo. Simplesmente acesse o site andandonoespírito.org.br e até o próximo programa e Jesus abençoe você.